Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Marketing Cast. A Guerra do Marketing. Eu sou a Joana. E eu sou a Elisa Mara. E hoje nós estamos com presenças muito especiais aqui no nosso Marketing Cast. A doutora Maria Eduarda e o doutor Renato, lá da Vitalis Vet. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Obrigada pelo convite. Então tá, agora a gente vai começar as perguntas pra você. O que a gente vai... Nós queremos saber como surgiu a história da Vitalis. Então, vocês são quatro sócios, 4 amigos. Vocês se encontraram, se conheceram na faculdade. Qual a trajetória que foi essa amizade? E como surgiu a ideia da empresa? Acho que o Renato pode falar melhor. Eu não sou daqui de Cascavel, né? Eu vim para Cascavel em 2021, né? Sou moaramense, me formei lá, fui para o estado de São Paulo, depois fui para Campo Mourão, depois vim para Cascavel. Quando eu cheguei em Cascavel, eu comecei a trabalhar em um hospital veterinário aqui e conheci, né, as minhas 3 futuras sócias ali dentro desse hospital, né? E durante esse período, né, na verdade, que eu estive aqui em Cascavel, né, que eu estou aqui em Cascavel, na verdade, eu nunca tive uma vontade grande de ser empresário, de ter um hospital, de ter uma clínica. Eu sou mais da rotina, né, da cirurgia e tudo mais, mas existem alguns pontos que são muito importantes para o resultado dos procedimentos cirúrgicos, no cuidado com o paciente. Então, chegou um momento onde eu senti necessidade de ter um espaço para que a gente pudesse cuidar do todo, não só do momento cirúrgico, mas com mais facilidade do pré e do pós-cirúrgico também. Porque isso acaba trazendo muito mais chances boas, né, um prognóstico melhor para o nosso paciente. E dentre, né, os veterinários que eu já tinha conhecido aqui na cidade e tudo mais, elas 3 foram as veterinárias ali que tinham o mesmo formato de pensamento e de cuidado com os pacientes que eu, né? Então, chegou nesse momento ali, eu conversei com elas, chamei elas lá em casa e falei, ó, eu tenho um projeto aqui de abrir a clínica e tudo mais, não tenho peito para abrir sozinho, né? Eu não tenho cabeça para fazer isso aí sozinho, preciso de mais gente, né? E vocês são as pessoas que eu gostaria que fizessem parte aí desse projeto, né? E foi mais ou menos assim que surgiu. Na família tem empreendedores ou, assim, pode chamar de Duda? Pode. Na tua família tem, assim, o bichinho, a gente costuma falar, né? O bichinho do do empreendedorismo. Não, ninguém. Então, vocês, assim, na cara e na coragem, É. vamos lá. Teve algum momento que vocês olharam assim e falaram, eita, vamos, tenho medo, mas vamos com medo mesmo. Eu acho que na hora que a gente alugou o espaço, Foi agora. Foi a primeira, foi a primeira, eu acho que foi essa daí. A hora que a gente foi ver a sala e fechou o aluguel, acho que foi a hora que a gente falou, agora vai ou racha, tem que fazer. Porque foi tudo muito rápido também, né? A gente conversou em setembro, final de setembro, e a gente abriu metade de fevereiro. Nossa, é uma empresa Bem recente. É um bebezinho, É um bebê. Ele um tá... filhote. Tá começando a engatinhar. É bem, e foi muito rápido, e foi bem isso aí mesmo. A hora que a gente alugou ali, Daí a virou gente tem uma verdade. conta, nós temos uma conta para pagar aqui, Sou PJ. e agora tem que mexer o corpo. O primeiro desafio, então, foi assim, agora temos um aluguel para pagar. E o segundo desafio? Acho que é porque a gente sempre foi só veterinário, né? Trabalhou só dentro, obedecendo ordens, né? A gente trabalhava dentro de lugares onde tinham regras a se seguir e a gente fazia apenas a parte veterinária. Agora, a parte de você abrir uma empresa, fazer compra, é muita coisa. Cada dia você descobre um desafio diferente. Negociar com fornecedor. Exatamente. Coisa que você nem sabe que você tem que fazer, ir na prefeitura, pegar o vará. Entender a dinâmica coisa. mesmo, né, da empresa, né? A gente realmente não tem nenhuma base a princípio, assim. E falando de nós, né? Entre nós quatro, nenhum de nós tem estudo nessa área de administração ou alguma coisa assim. Todos nós somos apenas veterinários, né? Então né, essa parte para a gente ali de administrar a empresa, de entender como funciona,
A gente está aprendendo com Tá o dia a aprendendo dia. fazendo. É. Cada dia a gente E- aprende um pouco mais, né? E hoje, cada um tem uma função para cuidar dessa parte administrativa da Sim. empresa. Tem. A gente, Além de atender os Isso. pacientes. isso, a gente Uhum. tem, né, um pessoal que nos ajuda nessa parte de organização, que Uhum. nos ajuda a entender como a empresa deveria funcionar, né? Uhum, uhum. E dentro disso daí, a gente já tinha meio que dividido, eu vou fazer essa parte, você faz aquela, tal. Uhum. Mas a gente está refinando isso daí para justamente a gente conseguir levar isso com mais facilidade, Uhum. né? Mas eu sou da opinião que é bem importante que todos nós saibamos fazer todas as funções, Uhum. né? A empresa hoje ela é uma empresa muito pequena, mas ela Uhum. pode ganhar corpo em algum momento e a gente vai precisar de outras pessoas para poder fazer esses trabalhos que hoje a gente faz, né, da parte administrativa, e a gente precisa entender como funciona para saber se aquilo está sendo feito da maneira correta ou não, né? Uhum. E até porque hoje mesmo sendo pequena, se a Duda por um acaso não pode estar lá naquele dia ou naquele mês, né, a gente, um tem que ir para pós, daí o outro tem um curso, o outro vai para pós de novo, ou sei lá, acontece alguma Uhum. coisa familiar, ou tira férias, sei É. lá. A gente precisa saber fazer esse outro trabalho também, entender como ele funciona, né? Então a gente tem buscado isso daí, compreendendo na verdade o todo, mas cada um tem o seu setor ali para cuidar. Assim, uma coisa... Só uma coisa, Mara, antes de você concluir. Aham. Doutor Renato, você consegue puxar Mais o perto? microfone mais perto? Sim. por favor? O da Duda, tá bom? O da Duda tá bom. Uma coisa, assim, que a gente normalmente vê, né, em conversas com os demais, e até mesmo nós aqui, o que acontece quando você... Existem vários perfis, né? Planejador, executor e tal. Uhum. Tem muitas empresas que passam muito tempo planejando e não executa. Uhum. Então você começa, então vamos fazer isso. Vamos fazer aquilo. Agora isso. E aí você não vai para mercado, você não enfrenta. E às vezes falta assim essa coragem. Não, vamos lá, falta isso. Vamos dizer assim, no caso de vocês, somos em 4. Cada um tem um perfil, Uhum. né? Às vezes tem um que é um pouco mais conservador, o outro que é um pouco mais... Não, vamos lá, enfim. Uhum. Mas aí tem aquela coisa de... Beleza, setembro, fevereiro. É pouco tempo, se tu for analisar. É pouco tempo. Pegar Mas- os pedreiros. A gente meteu a Ligeiro. cara e foi. Isso. Então, assim, falta que vai do perfil do empreendedor. Mas acho que falta, assim, essa meter a cara e a coragem. Uhum. E vamos lá, se tá com medo, vai com medo mesmo. É. E aí depois a gente vê, né? O Ricardo que costuma falar assim, vamos fazer. Tá, mas a gente sabe... A gente vai dar um jeito, vamos lá e vamos fazer, e vamos ir pra frente. Porque daí as coisas também vão... É que às vão vezes, se às desenrolando. vezes a gente quer ficar esperando muito a hora certa, né? O momento Isso, certo. exato. Se a gente for pensar, pelo menos assim na minha cabeça, né? O momento ele não era o melhor. Se for pensar, putz, abrir uma empresa agora, tá meio estranho o Brasil, né? Tá meio esquisito. Talvez a gente pode fazer um investimento e perder. E aí, como é que faz? Só que eu também costumo colocar todas as coisas que eu vou fazer, eu coloco nas mãos de Deus. Eu acho que as coisas vieram acontecendo muito, de uma maneira muito, faz agora que é para fazer, Uhum. né? Por exemplo, a sala mesmo, né? O prédio que a gente alugou para fazer a clínica. Foi um achado. Localização Aquela localização maravilhosa, excelente né? para gente, tem estacionamento, tem garagem para nós que depois pode se tornar estacionamento. Tem um espaço para os cachorros passearem lá atrás. Lá que tinha algumas atrás. coisas que eram inegociáveis pra Isso sala. mesmo. Por exemplo, um espaço para levar os pacientes Isso. passear. Estacionamento, espaço pro paciente não tem como não ter, né? A gente precisou lá abrir uma porta. Tinha Então o ar-condicionado pedreiro não em fez todas muita, as o salas. pedreiro não fez muita coisa, por isso que foi tão rápido. É. Você vê que assim as coisas daí elas vão se Encaixando. encaixando de uma forma que não é para
É para funcionar ser. mesmo, é para funcionar e a gente foi, mas foi no susto. Foi. Foi no, foi no susto. Todo mundo comecinho. Será que vai sair, todo né? mundo- Para quando? Assim, eu falo por mim, fiquei muito feliz, mas com medo, porque você pensa, meu Deus, tô saindo de empregada pra ser dono. Como é que eu vou ser dona? Eu não sei o que fazer. E ninguém em nenhum momento falou, será agora? Todo mundo falou, não, vamos. E no outro dia a gente já tava olhando sala e foi. Você, por mais que às vezes os médicos são contratados como MEI, ali como PJ, mas você ainda tem aquela segurança de, não, eu presto Sim. serviço para Exatamente. este Isso lugar, eu mesmo. tenho essa segurança. E sair para ser empreendedor é tipo, se jogar do penhasco. Será que é fundo? Você nem sabe o que tem lá embaixo, mas Isso você se mesmo. joga, né? Ser empreendedor é isso. E nem sabe nem sempre você sabe se vai ter um chão, se não vai ter um chão. Às vezes você é engolido por um monte de papelada, um monte de regra que você nem sabia que tinha, ainda mais um hospital, uma clínica veterinária, né? Que tem que ter regulamentação de tudo, tem que ter... Não, agora... Ih, essa maçaneta não tá certa, agora vai trocar as maçanetas, É não. quase isso. E além de toda a responsabilidade financeira e administrativa, a gente ainda tem a responsabilidade do paciente, né? Tudo assim que tá bom, tem que estar funcionando, tem que estar tudo perfeito. Ainda o público de vocês, que é ali os cães e os gatos, né? Você tem que tirar tudo que dá pra comer da metade da tudo parede fora. pra baixo. Tudo feito pensado, ou pior. Isso, assim, Uhum. tipo, tudo que é da parede, da metade da parede pra baixo, assim, não pode ter nada, né? Porque tudo pode dar ruim. Ah. Tudo pode virar problema. Aham. Isso mesmo. Mas eu acredito também, assim, esse desafio de empreender, depois que você se torna empreendedor, você não quer mais parar. Não. Daí você já tá pensando em fazer uma melhoria da empresa, você já tá pensando em abrir uma filial, e franquear, sabe? Então, sempre você tá, depois que o mosquitinho picou, Acabou. porque assim, você sempre você fica com aquele frio na barriga, né? E vai. E aí, o nosso adrenalina, pensamento é adrenalina. Você trabalha 24 horas, você tá sempre Sim. pensando. E aí, tá, agora tem um paciente novo, ou aconteceu algo novo, uma conquista. Aí lascou. É. Aí que você não Tá para sempre mais. divulgando a própria empresa, né? Qualquer lugar que você vai, agora você... Sim. Não, você já conhece, você tem um cachorro? Cartãozinho na bolsa. Não, menina, sou médica. Assim, a gente Isso foi na mesmo. feira ontem, já conseguimos 2 leads lá pra escola. Então, Aham. agora a vida de vocês é essa, gente. Sejam muito bem-vindos. É isso Ser mesmo. empresário é muito tranquilo. Graças a Deus, gente. Vocês vão poder tirar férias 12 vezes por ano. Isso daí às vezes é uma coisa que a gente pensa, né? Às vezes, vou virar empresário agora, Não vamos trabalhar. porque agora eu sou e não a partir daquele momento daí que você vai servir mesmo, né, ao seu trabalho ali. Você precisa estar disponível para servir o seu trabalho, Depois não que tem você é jeito. empreendedor, você tem que saber fazer tudo dentro da sua empresa. É Isso. aquilo que você falou agora. Então, assim, se a secretária faltar, você vai pra secretaria. Isso mesmo. Você, a outra médica faltar, por algum motivo, você vai atender aquele paciente. Hoje foi o pessoal da organização e da limpeza que faltou, então você vai pra organização e da Isso limpeza. mesmo, E é isso mesmo. sobre isso. E a gente faz isso hoje, né? Como nós estamos ainda ali engatinhando bem no comecinho, isso aí pra gente é muito presente. Organizar, limpar, passar pano, não importa o que é o serviço que precisa ser feito, ele vai ser feito e a gente vai fazer sempre que tiver necessidade. Né? Isso aí faz parte. Você também acho que faz muito parte assim do nosso zelo com o que é nosso. Né? Exato. É você enxergar aquilo ali, não, realmente. Eu sempre tive esse perfil, aprendi isso daí primeiro, trabalhei com meu pai, né? Trabalhava com conserto de eletrodomésticos antes de ser veterinário. Ainda era bem piazão ainda, antes de entrar na faculdade. Mas aprendi com meu pai e com o meu primeiro patrão quando eu estava me formando na veterinária. Que é a gente sempre entender aquele negócio que a gente está como se fosse nosso. Eu sempre fui desse jeito nos locais onde eu trabalhei. Eu sempre fui até meio difícil de trabalhar junto, porque eu cobrava o pessoal que trabalhava comigo, eu não é? Cobrava e tal. Você tá gastando gás demais. Tipo, não sou eu que pago a gás, não tem nada a ver com a gás. E você já era Entende? empreendedor. Eu sempre fui desse jeito. Porque eu sempre entendi que se a empresa não estiver bem, eu também
não vou ficar legal, daqui a pouco talvez eu não tenha um lugar para trabalhar, né? Então isso para mim já sempre foi muito rotina dentro do meu trabalho. Eu sempre fui, né, desse jeito. E daí dentro da nossa mesmo, da nossa empresa, isso daí acaba sendo até natural, né? Tá aqui, tá sujo ali, limpa e tal, mexe. Eu acho que isso é até para as pequenas coisas, né? Eu vejo quando eu trabalhava, antes da gente abrir tudo isso, né? Você tá lá na clínica, daí a pessoa vai enxugar a mão, pegar 12 folhas de papel. Eu só ficava assim, Assim, tipo, ai, nossa, 2 que era mão é suficiente, essa? né? Molhou tanto sua mão assim que precisava de 12 folhas, Que mão é querido? essa? É, É. a gente Foi fica enxugar o corpo atento. inteiro? O que você molhou? É. Como é que é? Tomou banho na pia? Sim. Aham. Vai lavar o cabelo? Como É. é que funciona esse negócio aí? É o cuidado, né? É o Você tem que cuidado, é o cuidar. zelo. As pequenas coisas até uma coisa super É. cara, né? Porque tudo é custo. Tudo Desde é a custo. folha de papel até a parede. Até a parede. E toda vez que a gente economiza, eu vi isso daí também nas internet da vida, né? Alguém, eu não lembro mais quem, mas alguém tava falando assim, se você gera lá um valor, né? Recebeu R$100. Uma parte desses R$100 é o que vai sobrar para você. Depende da empresa, vai sobrar 30%, 20%, 15%, 40%, nossa, bastante, tá? Agora, se você economiza R$100, você economizou R$100 inteiro. Uhum, Então, ele não tem tributação, não tem uhum. divisão. Você comprou em papel e economizou, você está É. economizando o que ele está jogando para frente. Então, tudo que você economiza em valor inteiro, Uhum, né? uhum. É o bom e velho Julius, né? Do Todo Mundo Odeia o Chris, né? Ah, Quando você não compra, você está Só. economizando 100%, né? é. Então, Isso. então, assim, a economia, ela é muito importante. A gente aprender a usar o que a gente vai usar é muito importante. Tem algumas coisas que não tem como economizar, né? Tipo, um medicamento. Ah, Se só tem aquele Isso. e ele custa Ne- R$1.000, você vai Isso, comprar isso. aquele a E na R$1.000, né? verdade, assim, ó, como a gente trabalha nessa parte de saúde, existem algumas coisas que a gente sempre vai usar o melhor. Sim. Porque existe, às vezes, diferença. Você pega medicamento, às vezes tem um nome comercial e tem lá os genéricos, né? Uhum. Isso. O nome comercial é o que funciona legal. A gente vai comprar esse daí, que é o que funciona legal. Mas eu não posso desperdiçar ele. Exatamente. Usar o que não precisa. Então, esse é o ponto, né? Essa outra economia de, às vezes, comprar só o mais barato e tal, essa daí é a economia tola, né? Na Uhum. maior parte dos casos, a economia é boba. Porque se você comprar também o papel lá, Marba, né? O mais barato que tiver, esse papel mais barato, ele vai usar 12 folhas mesmo. Enquanto aí o não vai outro secar a mão. custava 50% a mais, mas ele vai usar 2 folhas e vai secar. Ainda vai falar, nossa, que o papel é gostoso, né? Olha que papel Aham. gostoso. Pegou 12 folhas e ficou com a mão ressecada. De tanto tanto. que secou a Isso, mão, porque o isso. papel era muito bom. É que você vai puxar, ele já rasga no meio Aham, ali. Não, exato. É É bem aquele assim. que nem seca. não que sei. é Sai com o papel oleoso. grudado. Daí tem né? aquele outro que você puxa e dá pra lixar a unha. De Tipo, tão- nossa, adorei. Como que é a divisão hoje dentro da empresa? Vocês são 4 sócios. Todos conhecem A medicina veterinária. isso, Isso, né? por enquanto, a Sim. medicina veterinária. Cada um tem uma função. Como que vocês organizaram a empresa para dividir, de uma certa forma, a tarefa de cada um? Por exemplo, hoje vou falar, a vida empresarial de vocês é a Vitalis. Uhum, Então, vocês são full lá, uhum. né? Mas como que vocês Como a clínica é organizam? 24 horas, é full mesmo. Full. Adeus, vida social, né? Mas como vocês organizam? Cada um tem a sua função, mas todos entendem de tudo ou... Você quer falar? É que eu falo demais. Eu falo ainda assim, você fala muito. Vou falar assim, Duda, agora a pergunta É é pra pra você, você. Duda, vai. Eu vou começar. Então, Vai lá, depois ele Vou ficar complementa. Da parte veterinária, somos nós 4 só de veterinários, então sempre a gente tá lá de dia e de noite, a gente tem uma escala de plantão, tudo certo, mas qualquer paciente que passa por lá, todo mundo fica sabendo porque são nós 4. Agora, da parte empresarial, eu e o Renato, a gente ficou mais com a parte de compras, financeiro, boletos a pagar, documentos a ver, tudo isso, essa parte um pouco mais chata. E a Bárbara e a Marina ficaram com a parte de pessoas. Gestão de pessoas, contratação de secretária, essa parte de estagiário, de
como lidar com as pessoas, tudo mais. Então, a gestão de pessoas, basicamente, é delas. E a parte administrativa é nossa. Uhum. Mas, assim, no Gente, fim do dia, é. todo mundo faz um pouco de tudo. É, Mas a com gente 4 dividiu, a sócios. gente dividiu assim, tem gente que tem menos forma de tratar com pessoas e tem gente que tem mais facilidade. Então, Sim. meio que Isso. ficou Pra mais conversar, fácil às vezes, de... precisa ter uma conversa um pouco mais difícil com a pessoa. Então Eu e o ficou Renato, a meio gente que é um pouco mais direto. Uhum. É A mais Marina, por exemplo, já é uma pessoa que tem mais dedos pra pra conversar. conversar, pra falar de um jeito mais tranquilo, Isso. que talvez a gente falasse de um jeito mais pá. Mais ríspido, assim. É, e Que tal. nem sempre dá pra ser do jeito pá. Às Exatamente. vezes tem que ser Isso. do jeito. Então, Então, a meu gente bem. tipo, dividiu isso, Isso. assim, pra que fique mais fácil. Mas Então, o bom é então que o acabou nem perfil- sendo muito difícil de dividir. A gente meio que falou assim, nós temos isso aqui, então tá bom, você faz isso aqui, É. porque era meio que... É claro, assim, né, a coisa assim, a gente, personalidade a de gente cada já um. se conhece, né, de outros carnavais ali, a gente já Exatamente. sabe mais ou menos como é que O perfil de cada funciona, um. né? A Nossa, gente que sabe mais ou ótimo, menos. que legal. As outras 2 médicas veterinárias fizeram um podcast na Plenitude. Então, para vocês conhecerem mais sobre a doutora Bárbara e a doutora Marina, é só voltar aqui um pouco que vocês já vão achar elas aqui. Então, isso que vocês estão falando, vocês vão conseguir ver certinho. A diferença. Não, certinho, gente. Nítido. Certinho, nítido, lá no outro podcast. Pode ir lá, quando acabar esse. E, por exemplo, assim, ó, a empresa está engatinhando, vocês têm objetivos, depois nós iremos falar. Até agora, como gestores da empresa, vocês encontraram algum desafio, assim, algum desafio na empresa? Fora a papelada. Isso. Tá, Eu acho que um grande desafio é captar clientes para a empresa. Acho que é o maior de todo mundo, na verdade. A gente trabalha num cenário onde tem muita concorrência. Sim. Hoje em dia, tem uma clínica veterinária a cada esquina de Cascavel. E quando não é uma clínica, é um fundo de quintal ali que Isso, atende. Então, assim, até você fazer a sua cartela de clientes, né, ter o cliente que vai sempre te procurar, acho que é um desafio diário, um dos desafios diários que te prende é esse, conseguir captar o máximo de clientes possíveis. E o que vocês estão fazendo? Marketing. É o nosso É o nosso... guiado. A gente já tem, assim, como todos nós já trabalhamos aqui há algum tempo, então a gente tem, assim, a Duda conhece muita gente, tem os amigos levam lá, Marina, Bárbara, né? Eu tenho alguns, eu sou há menos tempo aqui, mas já tinha também clientes que eu já atendia nas minhas especialidades, então o pessoal às vezes procura, né? A gente ali dentro. Então, mas... para fazer a coisa acontecer mesmo, a gente sempre, esse é o foco principal, é a gente estar captando mais clientes. E depois que a gente capta mais clientes, que eles estejam retornando, né, ali para dentro da clínica. Não adianta ele chegar ali e depois ele não voltar ali. Né? O setor veterinário tem crescido muito, né? Tem. Então, vocês veem com bons olhos essas famílias que não têm filhos e têm só pet. Já são seus hoje- públicos-alvos ali. Na verdade, hoje, a grande maioria das pessoas que tem pet, 90% assim, é aquela pessoa que vai fazer de tudo. É. Que, quero que você faça o que você tiver ao seu alcance para salvar o meu cachorro, ou sei lá, para dar mais conforto, melhor qualidade de vida. Então, na verdade, é essa pessoa que a gente procura. Isso. Essa pessoa que está disposta a fazer o que for possível e o que, né, a gente oferece até onde a gente pode. Quando tá fora da nossa alçada, a gente tem parceiros que a gente pode, né, encaminha, trabalha em conjunto. Mas, assim, esse é o nosso cliente. Nosso foco de cliente. Aquele cliente que está disposto a fazer realmente o necessário. Não aquele cliente que quer só que você faça um remedinho e tchau. E não necessariamente, eu acredito que seja até por conta de onde a gente mora, né? Que nós somos uma cidade semi-grande, semi-pequena, mas muito interior ainda. Então, não necessariamente esse cliente, ele não vai ter filhos. A gente percebe que, assim, eles têm os filhos e é que o bichinho passou realmente a fazer parte das nossas famílias. Ele faz parte ali, né? Então, as pessoas tendem a entender dessa forma. Esse bichinho, ele faz falta ali dentro se ele não estiver ali dentro. Então,
a gente tem mais disponibilidade financeira para poder fazer isso aí. Porque não é uma questão também assim de ter dinheiro, ter muito dinheiro. Ah, eu tenho um dinheiro sobrando. A veterinária, ela era assim. A gente ficava em segundo, terceiro, quarto plano. Então, se eu tiver um dinheiro, eu levo ele lá para ver o que ele tem, né? Hoje não. Hoje não é assim ter. Tem gente que às vezes tem um dinheiro legal ali, né? Poderia fazer coisas que são necessárias, mas a pessoa às vezes não tem disponibilidade de investir esse dinheiro na saúde do bichinho dele. Do contrário, tem gente que às vezes vai se desdobrar, vai fazer e desfazer para conseguir fazer o que é necessário, né, para aquele bichinho. Então, não necessariamente são famílias que estão trocando os filhos, pelo menos não aqui na nossa realidade. Né? Em cidades maiores, a gente percebe que tem muito mais disso daí. Vai nos condomínios e tal, São tem um Paulo, por espaço, exemplo. tem um espaço pet lá no prédio gigante e o Ai, escorregador e um balanço ali do lado só, tá suficiente. Acabou invertendo um pouco, mas pra gente aqui, eu pelo menos não enxergo ainda dessa forma. Eu acho que as nossas famílias só que estão com mais A família tá agregados ali, aumentando, né? né? Estão com mais E agregados ali. também é até mesmo porque de uns anos pra cá, todo mundo tá ligado e denúncia de maus tratos. Então, as pessoas têm essa consciência em que se eu me predispusar a ter um animal, eu preciso cuidar. Uhum. E isso inclui vacinas, inclui levar consulta periódica, tudo isso. Então, antes Isso de mesmo. você ter um animalzinho, você tem que pensar, eu posso ou não é simplesmente ter o animal e aí deixar ele, né, Isso mesmo. lá abandonado. Exatamente, é uma responsabilidade. É. A gente brinca que não é um filho porque você sai e você pode deixar sozinho em casa. Mas você tem que levar no médico, você tem que levar passear, você tem que dar comida. Ele depende 100% de você. E até tecnologias mais avançadas, né? Tipo endoscopia. Sim. Sim. Gente, eu nunca pensei Hoje. que dava pra fazer endoscopia num pincher. Tipo assim, e gente, hoje- como que vai fazer? Antes a endoscopia era mais vista pra tirar corpo estranho, né? Assim, comeu uma meia. Hoje a gente já usa como exame mesmo, igual a gente. Quando vai no gastro, tô com dor de estômago, e vai pra endoscopia. A gente tem muitas coisas, a gente está muito mais próximo da medicina do que... E evoluiu muito rápido, né? Sim. Evoluiu muito rápido. Vamos falar, talvez nos últimos 5 anos, Sim. 6 anos ali, evoluiu muito. Quando eu me formei, não faz muito tempo, mas já faz algum Não, tempo. gente, foi, né, muito Doi- jovem. eu me formei, peguei o meu diplominha na mão em janeiro de 2014. Era Faz dif- tempo, doutor. Não faz, não. Não é que eu quero dizer. Faz tempo. Sacanagem, pô. Não é muito. Não vamos fazer sim, os é um cálculos, pouco, então, mas da não é muito. Sim, mas é um pouco. Mas assim, era difícil a gente fazer, por exemplo, um hemograma. Né? Um hemograma para ver lá se tem anemia, se tem algum sinal de infecção, inflamação, se plaquetas estão dentro da normalidade, né? Proteínas totais, ver se está absorvendo, se está perdendo. Era difícil a gente fazer. A gente sabia que a gente precisava, que a gente podia, que a gente deveria, mas era difícil. Não sei como é que fazia. Hoje, a gente era muito mais fechado na clínica do paciente. Na clínica, em observar a clínica do paciente, né? Porque a gente tem que... para entender um caso, a gente pega o que o tutor trouxe pra gente, né? A anamnese, então, o que ele trouxe pra gente. Quem é o animalzinho, que idade ele tem, raça, onde ele mora, quando começou, se já teve alguma coisa ou não, como está evoluindo. Então, pega essas informações, daí a avaliação do exame físico, para saber ele ali, nos parâmetros que a gente avalia, quais são as alterações ou não que ele tem. E a gente tem daí exames complementares, eles complementam para favorecer o nosso diagnóstico, chegar em um diagnóstico ou pelo menos num tratamento que a gente precisa fazer. Então, mais antigamente, era muito mais fechado nessas duas primeiras. Então, é a anamnese e avaliação de exame clínico, né? A clínica era a base de tudo. Mas hoje assim, é muito comum, é muito difícil a gente atender um paciente e ele não fazer um hemograma.
É um exame extremamente barato, traz um monte de informação pra gente, né? Hoje a nossa rotina é fazer já, na verdade, muito mais do que isso. É difícil você ir lá e fazer só um hemograma de um paciente, porque a gente já sabe que fazer só o hemograma, a gente está deixando de entender informações ali, por exemplo, perfil renal, perfil hepático, que são muito importantes para o diagnóstico daquele paciente. Mas hoje tem um pouquinho de tudo, faz ecocardiograma, eletrocardiograma, endoscopia, faz odontologia, faz consulta pré-anestésica, faz anestesia, faz cirurgia de tecidos moles, faz de ortopedia, neurocirurgia interna, neurocirurgia, as principais cirurgias são de coluna, né? Então, tudo isso a gente faz ali dentro da Vitalis. Então, hoje a gente tem mesmo muitas coisas que fisioterapia, tem uma infinidade de Hoje- coisas. 2025 tem ChatGPT, TikTok, o tutor já chega procurando, às vezes, alguma coisa que viu na internet. Isso. Internet pode ser um grande inimigo, mas às vezes pode ser um grande Isso aliado. mesmo. Muita gente vê na internet que existem especialidades na veterinária, que já chega perguntando, já sabe? Então, Hoje tá bem mais evoluído. Então a tecnologia ali, o chat GPT não tá atrapalhando tanto. Não muito. depende. Vai de pessoa para pessoa também. Eu acho que Eu recebi uma vez eu fiz a cirurgia de um paciente e o tutor, ele pegou e colocou no site GPT lá, assim, o resultado de um exame de tomografia. Aí o site GPT falou assim, você deveria, né, ver com ele essa situação assim, assado e tal, me mandou, mas ele não me mandou, assim... É que Na ChatGPT, se você joga um exame lá, ele fala mais ou menos o que você tem, ele, embaixo ele já fala, você deveria levar o seu animal para o Isso. veterinário. Mas esse GPT, ele era inteligente, assim, as questões É. dele eram legais, tal. a gente legal, fez legal. isso hoje. Fez isso hoje. É. Minha consulta foi desmarcada e era com urgência o retorno. Daí eu falei assim, vou dar um Vou GPT dar um aqui. GPT aqui Falei, pra dar uma olhada. você é um médico tal, preciso que analise o meu exame. E foi. E foi. É. Me deu ali certinho. Eu acho que tá tudo bem, né? Porque você conseguiu vir pro podcast, né? É só uma úlcera. É só uma úlcera. Não, gente. Uma gastrite um Eu pouco acho que avançada. não é nada muito grave, assim, Mas a de emergencial. úlcera, não, né? Mas, não, amiga- não me diga que de úlcera morre, porque eu... Amiga, eles são médicos. Já pede aqui. Já, Liga pra dá esse exame aqui. Bárbara. Dá esse exame aqui que nós já Liga pra vamos... doutora Bárbara, ela já fez uma dieta. aí. Já, pronto. Não, porque é bem engraçado, porque eu fiz a endoscopia. E daí, assim, finalizou o exame, daí a doutora falou: eu sugiro que você remarque a consulta com urgência. Eu falei, Pera lá, não deixa eu Senhor assim, né? Jesus, né? Aí, tá. Então, quando a gente... quarta-feira de semana que vem. Mas isso é Quarta-feira urgência? hoje. E aí, hoje ligou, olha, vai estar em cirurgia. Então, eu falei assim, moça, então só me fale, eu estou bem ou é uma coisa que eu posso esperar até segunda? Não sei, não tem Fala, não receita. Eu sei. falei, não. Então a senhora acesse. Isso daí também é uma coisa, agora começou a acontecer mais na veterinária. Por exemplo, você é veterinária e encaminha um paciente para eu fazer endoscopia. Eu vou apenas fazer um exame, eu não posso tomar conduta. Eu não posso. Mas isso Eu é não- muito ruim. Você tem que encaminhar de emergência para o outro médico. Passa Isso por daí- um isso, veterinário responsável, Isso. né? De A não falar, ó, ser tá que seja um muito caso assim. assim, você tá com um paciente, o paciente, ele, sei lá, ele passou mal ali, ele teve um piripaque do Chaves ali, você precisa socorrer ele, né? Agora, quando chega para um paciente encaminhado para fazer um exame, dentro da medicina isso já é muito mais comum, né? Porque, você vai num médico, vai fazer endoscopia no outro, vai fazer um ultrassom no outro. Chega lá, você vai fazer o exame, o médico ele vai tomar o exame e vai enviar lá para você e para o teu médico, às vezes já envia direto pro teu médico, né? Às vezes ele vai te encaminhar, vai falar, você precisa ir, né, com urgência, porque ele precisa dar uma olhada, às vezes é alguma coisa que precisa tratar logo. Mas se for alguma coisa de emergência, ele vai te mandar pro hospital. Tá. Não, então eu tô Isso. bem. É Se só for, uma porque gastrite- urgência e emergência também é diferente, mas ele vai te encaminhar, daí se for emergência, ele vai te encaminhar, você precisa ir pro pronto atendimento agora, né? Você precisa. Isso. Então, vamos lá. Tá tudo Acho que bem. até tá tudo segunda, bem, tá tudo até bem. segunda Mas deve. mostraria o exame. Aproveita que eles estão... Vocês analisam?
Depois a gente conversa no off. Porque às vezes tem uns nomes estranhos, né, sabe? Né? Sim. É pra não entender mesmo, assim, fácil, né? Pra precisar da gente, né? Claro. Se escrevesse tudo fácil, só, não. Falar, não, isso daqui eu já sei. Ah, omeprazol, só pronto. Ah, não, Daí não. esse eu já passei de fase, não é? Esse É aí pra- nem não dá. Não tá Não indo dá. mais. Não, né? não. Mas é. esses dias ela foi comprar um remédio que eu falei, nossa, minha cachorra tomava isso. Aham. Eu falei, Amiga, né? Quem Amiga que tá pra essas tomando de coisas. quem, né? é. E essas novas tecnologias, assim, esses exames mais, tipo, tomografia, ressonância, vocês já estão fazendo? Vocês, tipo, é comum na rotina já da clínica? É comum. Na Hoje, Renata, é, mais. na minha, principalmente. A minha parte que é ortopedia e neurologia, né? Neurocirurgia, a gente usa bastante. É muito mais a tomo do que a ressonância, né? Por vários fatores, mas a gente usa bastante. Na parte cirúrgica, num geral, a gente usa bastante. Doutor, e assim, você é especialista. Não dá. Eu vou Tem alguém que entrar, falou eu que vou não entrar, pode falar que é especialista. assim, ó. é especializado. Isso. Doutor Em Lucas neuro? comentou com a gente. Isso, é ortopedia e neurocirurgia. Tá. Ortopedia E neurocirurgia. como que é essa questão? É parecido com humano? Você precisa. Você precisa estudar uma... Isso, Como é. que- É que, na verdade, assim, na veterinária, essa questão aí só você é especializado, a princípio, ao que me parece, a gente não pode mais nem dizer que nós somos especializados aqui no Paraná. Tem um entendimento do CRMV do Paraná que a gente não pode usar nada de derivado de especialista, a não ser que você seja provado especialista, né? Então, para ser especialista, por exemplo, em cirurgia, eu preciso ser associado ao colégio de cirurgia, eu tenho que passar numa prova lá que me dá o título de especialista. Mas para isso daí você precisa cumprir algumas regras e tudo mais, mas eu sou pós-graduado em ortopedia e neurocirurgia, né? Tua pergunta acho que era isso. Então, eu sou pós-graduado em ortopedia e neurocirurgia. Então, a gente faz um curso, 2 anos, foram 2 anos, então um curso de 2 anos, né? Eu fiz o meu em São Paulo, na Unclivepa, lá em São Paulo, e daí a gente consegue esse diploma, e a princípio esse diploma de pós-graduado. Tu tem que ter muito cuidado com o que tu É. fala, né? Vai. Mas também pra- as pra coisas gente- mudam assim, não. Isso. E Não pra posso gente, na falar. verdade, é uma coisa também muito complexa, né? Uhum. A gente, um dia desses, numa conversa, né, com o pessoal do CRMV, é importante para quem é tutor saber, por exemplo, que eu faço um serviço de pós-graduado ou especializado, né? Eu sou especializado naquilo, Duda em outra coisa, né? Mas a gente hoje não pode fazer isso por conta dessa normativa. Você não pode divulgar Isso. o seu A gente serviço não desse pode jeito. divulgar desse jeito, né? Você não pode, se você for especialista, você tem todas essas benesses de colocar lá especialista e tal, tudo bem. Mas a gente que é a gente é especializado naquele serviço, né? Eu fiz uma pós-graduação, trabalho com isso, né? Então eu sou especializado naquela situação, mas eu não posso dizer que eu sou especializado. Eu posso dizer ali no máximo que eu sou pós-graduado naquilo ali. A pós-graduação dá pra divulgar. Isso, Isso. E a É o pessoa vai formato, entender, isso. né? É o formato com que você coloca, com que você fala. É isso que a gente precisa cuidar. E quando, por exemplo, vocês sentaram os 4 lá na sua casa, vocês começaram a pensar na empresa, assim, tal. Você comentou sobre Deus, né? Quando a gente coloca Deus na frente, Uhum. tudo vai. Vocês pensaram na Vitalis. A Vitalis tem um propósito? Ou vocês não querem ser só mais uma clínica em Cascavel, né? Então, a gente conversando, a gente percebe isso. Quais seriam, assim, os diferenciais ou até mesmo a questão humana? O que vocês estão trazendo para o mercado, para a população, para os animaizinhos, para os pacientes? Vai lá, Duda. Não vou falar de novo. Ixi, é que, sabe o quê? É uma pergunta que vocês não são muito de humanas, de pessoas. Agora a gente pegou você. Agora. Nossa. Eu deixei pra ela, na verdade.
Mas a gente, o mas a gente se que- ajuda. Eu acho que o que uniu A gente lá atrás, lá quando a gente se conheceu, começou a trabalhar junto em outro lugar, é o cuidado, ponto principal. Né? A gente quer ser excelência em cuidado. O paciente que tá lá, o tutor pode ter certeza que ele tá muito bem cuidado e assistido 24 horas por dia. Sempre tem um médico veterinário no local. Então, assim, cuidado é o primeiro ponto. A gente quer que o paciente esteja sempre bem cuidado, limpinho, alimentado, medicado, sem dor, livre daquilo que está incomodando. A veterinária também, tem muita gente que reclama de valores. Então, a gente também tem isso em mente de a gente nunca quer fazer demais. Tipo assim, exames desnecessários só para o tutor gastar o dinheiro dele e depois falar: ai, mas você fez 10 exames e você não descobriu o que o meu cachorro tem. Então, a gente preza pelo cuidado, a gente preza pela transparência com o tutor. Então, a gente tá fazendo esse exame por quê? Porque a gente suspeita disso, suspeita daquilo. A gente precisa ter certeza que não tem isso aqui. Então, assim, cuidado, transparência, amor, pô. O amor tá na frente de tudo, eu acho, Sim, pelos sim. animais. Mas é bem isso aí mesmo, o nosso propósito e o que fez também. Esse era o meu ponto, né? Eu comentei, para mim foi uma necessidade, né? Foi uma necessidade estar mais perto, e vendo que a gente está cuidando daquele paciente que eu estou atendendo no formato que ele precisa ser cuidado, né? Então, com certeza, o principal para nós, o propósito principal é ele estar lá no topo da pirâmide, o paciente estar no topo da pirâmide. Porque tem muita coisa que, às vezes, assim, que o tutor quer de um jeito, eu talvez queria de outro, o hospital, o dono da clínica, ele quer de outro, o administrativo quer de outro, o RH quer de outro. Cada um quer de um jeito a coisa funcionando. Mas a gente não pode tirar do topo da pirâmide o cuidado com o paciente. Aquilo tem que ser o principal, né? Então, aquele medicamento custa mais caro do que o outro que é o genérico. Mas ele precisa daquele ali. Não importa se é mais despesa para o hospital, ou se é, no nosso caso, para a clínica, ou se às vezes até é mais despesa para o tutor. Ele existem, né? Existem serviços veterinários hoje para vários formatos de pessoas também, né? Às vezes você gosta de uma pessoa mais brincalhona para te atender, o outro gosta de uma pessoa mais centrada. Existem né, de vários formatos. Mas a nossa ideia é realmente o paciente como o centro das atenções. Ó, isso aqui é o necessário para fazer isso aqui. Nós temos que fazer isso aqui, né? Na veterinária eu enxergo mais desafios do que na medicina humana, porque primeiro que o seu paciente não fala. Uhum. E se ele falar, Corre. bem... Se pode for ser um uma caca- papagaio, alguma né? coisa assim. Se ele falar, é alguém bem específico ali, né? É. Primeiro que ele não fala. E segundo, que nem sempre o tutor vai falar tudo. Tipo, você deu linguicinha e arroz? Não dei. Porque, nossa, é engraçado que ele vomitou linguicinha e arroz. Onde será que ele O pegou que essa será que linguicinha, aconteceu? né? Fugiu o vizinho que deu. Tá, entendi. Então, nem sempre o tutor fala tudo o que aconteceu. O seu paciente tem as particularidades de cada raça, então tem, sei lá, Isso quantas mesmo. raças de cachorro e de gato no Brasil hoje. Então, eu vejo muito, e não só como médico veterinário, mas muitos desafios como empresa também. Porque você tem que ter uma baia desse tamanho, você tem que ter uma baia desse tamanho, você tem que ter agulha bem pequenininha, você tem que ter agulha maior, você tem que ter... Então, tem muitos desafios como empresa e como médico veterinário também, né? Sim. Mas o centro de tudo é justamente isso daí. O centro é cuidar do bichinho. Às vezes a gente vai achar ruim, mas eu vou colocar até uma situação assim, né? Um exemplo, por exemplo. A gente vai fazer uma cirurgia lá de um paciente e a gente, na avaliação, faz anamnese, né? Aquela pesquisa, aquela conversa com o cliente, com o tutor, faz a avaliação do exame físico e a depender do que tem nisso daí e também a depender do tipo de procedimento, eu preciso fazer um hemograma, ver lá a função renal, função hepática, eletrocardiograma e ecocardiograma. Para nós, isso não é negociável. Não, mas eu não consigo fazer então o eco e não consigo fazer o eletro. Então a gente não consegue operar.
Eu preciso entrar com ele no centro cirúrgico, com esses cuidados, entendendo quem ele é, para que isso diminua o risco dele lá dentro da anestesia, dentro da cirurgia, né? Então, isso para nós é colocar o paciente em primeiro lugar, né? Isso para nós é colocar o paciente em primeiro lugar. Então, a gente tem uma relação íntima, com um compromisso íntimo com o nosso paciente em manter ele bem, em deixar ele dentro de um risco que é justificável, né? Então, ó, esse risco dá para correr, esse risco a gente deve correr, né? Mas a gente está sabendo ali onde a gente está caminhando, porque a gente já conheceu o paciente. E o que vocês planejam para Vitalis Vet de hoje até o final do ano? De hoje até o final do ano, É pouco a gente tempo. É pouco tempo. Aham. Mesmo. Da minha parte, assim, eu tenho algumas metas financeiras, porque pra gente a parte financeira nesse início ela é muito apertada, Sim. né? Entender Fazer e fluxo de ajustar o fluxo de caixa, ele é difícil, Bah. né? Isso aí, inicialmente, ele é difícil. No nosso setor, a gente tem uma despesa extremamente alta, né? Porque é aquilo, eu tenho que ter agulha de todos os modelos, Cada tenho que ter vez várias. Você faz um remédio, sei lá, uma medicação injetável, uma seringa, uma agulha que você usou e você jogou fora. Isso, Tudo Se você tiver que fazer descartável. 20 medicações, Vai num ser paciente tudo. no dia, são 20 Isso. seringas e 20 agulhas. E não dá para você ter lá só as 20 que talvez você vai... Não, a gente tem que ter sempre... Então, a gente tem assim... tem que ter um cuidado imenso com o estoque, o prazo que a gente às vezes coloca pro nosso cliente não é o mesmo que a gente tem para compra. Então, inicialmente, a parte financeira, ela pega muito no nosso pé. Ela fica assombrando a gente ali. Não vai dar pra pagar, vai ter que correr. Segura um boleto aí para mim, até amanhã que eu vou ajustar algumas coisas aqui, vou adiantar um dinheiro do cartão, né? Então, da minha parte... o principal é uma meta Uma estabilidade. isso, financeira, né? Mas vem junto daí com aquilo que a Duda colocou já. A gente tem que conseguir trazer mais pessoas para conhecer o nosso formato de trabalho, né? Para estar ali junto com a gente, para que a gente consiga cumprir essas coisas aí. Porque se a gente não pensar no financeiro, amanhã eu não consigo prestar esse serviço, que a minha vida é prestar esse serviço. Esse cuidado com o cliente. Amor não paga boleto. Isso mesmo. Eu não consigo Posso pagar estar esse boleto ali. com um abraço? Amanhã a gente não consegue estar ali para cuidar, né? Para fazer esse cuidado, que é o que a gente estudou, o que a gente gosta de fazer. Né? E aí, então, agora para finalizar, é uma pergunta mais pessoal. O que a Vitalis representa na vida de vocês? Os dois vão responder. Deixa eu ouvir aqui para não colar. Nossa, eu acho que hoje tudo. Eu vivo lá dentro, eu respiro o ar da clínica 24 horas por dia. Se eu tô em casa, a gente normalmente tá trocando ideia no WhatsApp. Se a gente tá lá, se a gente tá lá dentro, a gente tá fazendo Se a gente tá lá fora, a gente tá lá dentro. A gente tá sempre lá dentro, sempre pensando. Nossa, eu nem lembro como era não ter. E olha, mas tão pouco. Então, é filho, né? Realização de um sonho, que na verdade eu nunca tive. Que foi o Renato que fez a gente ter esse sonho. Não é bem Viu? assim, Obrigada, mas Renato. é quase, não é bem assim, não é bem. A gente, Às vezes é um Não. sonho que você nem sabia que É. você tinha. Uhum. Mas era pra você ter. pois é. Com certeza, com certeza. Para mim é a mesma coisa. Na verdade, a gente acaba respirando mesmo isso daí, né? No início, é igualzinho um bebê mesmo, né? É igualzinho uma criança ou um cachorrinho mesmo, né? Que existe um começo, um momento ali onde depende totalmente de você para fazer tudo, para entender tudo, para fazer tudo funcionar. Então a gente não, as nossas folgas, elas são Cronometradas. monitoradas, né? Você tá lá, mas você responde aqui, você pede lá, a gente, né, se pede ajuda, não tem como a gente não fazer isso, mas com certeza hoje é a parte
principal, eu tenho dois número uns na vida. Números uns, como é que fala isso aí? Número um. Número Dois uns. número um? Dois no. Ixi, agora eu inventei Duas um problema. prioridades. Duas Duas prioridades. Isso, boa, boa. Tem duas prioridades. Para mim, a minha família e a Que empresa. você também tá com um bebê pequeno, né? Tenho, Uhum. tenho um bem pequeno e um pequeno. Tenho uma de 2 anos e um de 3 para 4 meses. Ele nasceu 15 dias antes da gente abrir a empresa e a gente abriu a Nasceu empresa. A junto. inauguração foi no dia do aniversário de 2 anos da minha Olha mais só, velha. que uma Isso. história. E eu tenho uma esposa ainda também, né? Ah, É. né? Não é só, Importante. não são só os filhos, né? Extremamente importante, né? A doutora já tá não aguenta mais. Tipo assim, nossa, vamos falar aqui da compra do mercado, por favor? Ela não é desse ramo Ela é veterinário. médica. A minha esposa, ela é médica. Aham. É mais fácil de compreender tudo isso aí. É mais bom porque fácil. se você estiver falando de uma É. coisa, de uma cirurgia bem nojenta, ela vai falar, nossa, sério? Interessante. Quando eu ia falar, tipo assim, quando eu trabalhava num hospital veterinário, eu ia falar pro meu marido, tipo assim, caraca, você não sabe a coisa nojenta que aconteceu hoje lá na clínica. Ele já não ficava, almoçava. Já não almoçava. E é mais fácil de entender a rotina também. É mais fácil de Ter entender. uma Porque a rotina rotina, ela é maluca. maluca. Ah, você tá lá 11 horas da noite, lá no quarto da cama, tá com o telefone, tá lá. Trocando E mensagem, esse escutando negócio, áudio. Tem que... esse negócio de, os nossos maridos, a gente convive direto, né? Ah, então agora a gente vai... Junto, né? É, a gente trabalha junto. Convive direto, não, né? Porque... Mas assim, então a gente vai sair agora, mas não vamos falar sobre a empresa, ou não vamos falar sobre filhos e tal. Não tem. É a vida, é a maior parte da vida da gente. mais tempo Leva trabalho a pra gente passa muito tempo no casa. trabalho. Não é... Quem é empreendedor não é aquela coisa das... horário comercial, das 8 Sim. às 6. E na verdade, assim, a gente, para fazer o nosso trabalho, a gente precisa gostar muito do nosso trabalho, né? A gente que tem essas rotinas aí, vocês têm várias empresas, né? Eu nem imagino o tanto de trabalho tudo isso aí dá. Mas a gente, né, no nosso... um pouquinho só, é de leve. Mas a gente que fica assim, ó, por exemplo, vai lá, a Duda atende um paciente, ela sai e eu fico no plantão. A Duda tá em casa pensando se aquele paciente ele vai ficar legal ou não. E daí a gente tá conversando, Isso. você manda mensagem, como é que tá? É, Tudo bem? E a gente, para poder viver nesse ambiente, a gente precisa viver isso. Você precisa gostar de viver isso. E você- Então, você vai conversar disso aí em casa. Você vai... faz E parte. Você pega, você sofre junto, É. você fica mal, É. você fica, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu não tô conseguindo Uhum. resolver. Isso. E A gente... eu levo trabalho pra casa sempre, impossível. Eu acho... vou embora pensando no que eu deixei lá, eu chego pensando no que eu tenho que fazer. A gente não pode, assim, ó, travar o nosso ambiente dentro de casa por conta dos problemas que a gente tem dentro do trabalho. A gente não pode travar dentro do trabalho por conta dos problemas que a gente tem dentro de casa. Mas eu acho que é normal a gente falar. A gente vai falar a hora que não tá legal, a gente vai falar a hora que foi muito bom também, faz parte, que é a nossa vitória do dia a dia. Poxa, fiz lá e deu certo, tá bem. Eu acho que é isso aí. Saiu o cachorro correndo. É. Cada dia é um Cada dia, dia né? é um Um dia dia você tá diferente. chorando, um dia você tá sorrindo. É isso mesmo. Vamos deixar, então, agora neste podcast, as redes sociais e o telefone, o endereço lá da Vitalis Vet. Lembrando que o atendimento é 24 horas, né? Isso Então, aí. gente, 24 horas, não tem desculpa. Qualquer É só horário, chegar lá e é tocar só no chegar. interfone que a gente tá sempre lá. A gente tá sempre por lá. Então, o endereço é na Rua Souza Naves. 3385. Isso aí. É bem fácil de achar, porque você tá indo pela Souza Naves. Se você enxergar o Seonk à sua esquerda, você já vai ver aqui à direita um Isso prédio mesmo. lindo. Isso Vitalis Vet lá é bem fácil de achar. E o telefone? O telefone é 459-9857-4341. E Sim. nas Tem no redes sociais. Instagram, tem Isso. no Google, nosso telefone. Nas redes sociais também, Instagram, Vitalis Vet. Isso. Isso É, mesmo. com 2 L's. 2 Vitalis com dois É, o Ls. Vitalis é E com no 2 Instagram, L's. Tudo junto. Vet é 2 T's no final. Isso, 2 T's. E lá tem o número lá e tem o site também, vitalisvet.com.br. No Esqueci de alguma site coisa? tem bastante informação, na bastante. verdade, de Aham. nós como profissionais, o que a gente tem lá de serviços, mas É também bom, o né, ter o WhatsApp ali é na currículo, né? hora, mandou Tem o link Uhum. do o zap WhatsApp, ali. do Instagram já.
Bem facinho, é só clicar lá. Bem facinho. Gente, muito obrigada por essa conversa cheia de risadas. Foi bem gostoso. Foi Muito bem obrigado. bom. E se vocês quiserem deixar um recadinho pros clientes de vocês que estão vendo aí, chama todo mundo pra ir lá. Quer começar? Eu faço. Pode começar. Tá. Eu queria agradecer, né? Agradecer vocês pelo convite, né? Esse convite para estar aqui. A gente tava meio assim, o que nós vamos falar lá, meu Deus, como é que vai ser? É a nossa Mas primeira foi- vez. Gente, é tranquilo. Mas foi bem gostoso. Muito obrigado pelo convite, né? Os nossos clientes, amigos, né? Todo mundo acaba virando ali Sim. Sim. Uma parte amigo, da né? família, Uma parte da quase. família. A gente é imensamente grato porque eles, confiando no nosso trabalho, fazem a gente conseguir fazer todos os dias aquilo que a gente ama fazer, que é cuidar dos bichinhos. Então, a gente agradece demais vocês. Muito obrigado. Eu Obrigada. queria agradecer vocês também pelo convite. Agradecer a todo mundo que vai na nossa clínica, todo mundo que já conhecia a gente, já conhecia o nosso serviço e quem foi procurar conhecer a gente. A gente é muito grato. A gente guarda cada bichinho, cada pessoa no nosso coração. E a gente convida quem não conhece a gente para conhecer nosso serviço, conhecer nosso espaço. E a gente tá sempre de portas abertas. Pode ir lá só para tomar um café. Não Pode precisa ir. ser para ir, tô com um problema. Vai Pode ir lá pra conhecer. e Leva tudo o cachorro mais. só pra gente fazer um carinho, às Isso, vezes. Pra dar uma A gente passeada. gosta. Porque às vezes é bom, você vai lá É. antes, conhece, já fica mais, poxa, aqui talvez seja um lugar legal, A né? gente tem sempre um cafezinho quentinho lá. Aí, ó. Viu, gente? Isso foi quando eu tomei tudo. Mas ele passa, gente. Tá tudo bem. Passa na hora. Obrigado, gente. Obrigada. Obrigada. E esse foi o nosso Marketing Marketing Cast. Cast.